A gente vai para assuntos internacionais agora, porque a gente acompanhou há pouco o encontro do presidente americano e de Benjamin Netanyahu, encontro acontecendo lá na Casa Branca. Um pouco antes, hoje mesmo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia afirmado que se a China não remover as tarifas, os Estados Unidos vão impor taxa de mais 50% sobre os produtos chineses. Isso tem gerado também preocupações mundo afora. Quem chega com mais detalhes é o Luca Bassani no 3 em 1. Luca falando diretamente de Munique, na Alemanha. Bem-vindo, boa noite, Luca. O que mais disse o presidente americano? Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Hoje o dia começou de forma bastante preocupante no quadro econômico, já que as bolsas na Ásia despertaram uma forte e acentuada queda. Nós vemos que no caso do Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, as quedas superaram em muitos casos a faixa dos 7%, com Hong Kong tendo a pior marca de menos 13% de queda, o que representa exatamente uma guerra tarifária, uma guerra comercial que já se estabelece entre as duas principais economias, a China e os Estados Unidos. Lembrando que na semana passada a China respondeu com os mesmos 34% sobre os produtos americanos, o que também agravou esta crise. Aqui na Europa também, hoje pela manhã, as bolsas abriram de uma maneira bastante preocupante. Em Paris, menos 5,5%. Em Frankfurt, aqui na Alemanha, menos 10%, mas depois conseguiu se recuperar um pouco, estacionando na faixa dos 5%, 6%. De qualquer maneira, Donald Trump deu uma declaração antes do encontro com Netanyahu que preocupou ainda mais os economistas, principalmente das economias que não são tão fortes e não podem reagir de forma tão rápida. Ele disse: se a China não remover o aumento de 34% sobre o seu já existente abuso de longo prazo, até amanhã, dia 8 de abril de 2025, os Estados Unidos vão impor adicionais 50% de tarifas na China, e inclusive todas as conversas e acordos que foram solicitados serão prontamente terminados. Então, aquilo que ele deixa claro é que aqueles 34% que já estão sendo praticados em alguns produtos são 54%, por conta dos 20% adicionais durante os meses de fevereiro e março, poderão chegar amanhã a 84% ou até mesmo a 104% com essas tarifas adicionais de 50% sobre tudo que já está acontecendo. Essa é uma grande preocupação, afinal, o mundo todo depende das indústrias chinesas, das manufaturas chinesas e também de grande parte desta colaboração entre empresas chinesas e norte-americanas, às vezes desenvolvidos nos Estados Unidos, produzidos na China. Então, amanhã, a expectativa é que também, caso Donald Trump siga adiante com esse plano de continuar aumentando as tarifas chinesas, os países do mundo acordem com as balanças, com os mercados, já de uma maneira bastante preocupante e as bolsas negativas. A gente vai ficar de olho, ele agora segue ainda dando uma entrevista dentro do Salão Oval com o premier Benjamin Netanyahu, falando sobre uma série de assuntos, mas também sobre as tarifas econômicas, já que é uma preocupação generalizada do mundo sobre a possibilidade de recessão global e também uma guerra comercial mais intensa com este movimento de dobrar a aposta sempre por parte dos Estados Unidos e também a China não recuando, pelo menos Pequim até agora não respondeu a essas novas declarações de Donald Trump. Ô Luca, e a gente já havia acompanhado aqui algumas imagens da Casa Branca, do encontro entre o presidente americano, tá aí, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Você está acompanhando também este encontro lá nos Estados Unidos. O que se sabe até agora deste encontro? Olha, Kobayashi, por enquanto muitas perguntas foram feitas pelos jornalistas. Donald Trump disse que por mais que as bolsas tenham reagido mal em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, ele tem feito com que para o mercado interno os preços de energia tenham caído, os preços dos alimentos. Ele usou novamente aquele exemplo que os ovos estavam muito caros quando ele assumiu a presidência e agora voltaram ao normal, e que prevê a gasolina na faixa dos $2,50 para o galão, o que seria abaixo do preço praticado agora. Em relação a Israel, ele foi perguntado sobre a possibilidade de uma nova negociação de cessar-fogo, sobre a libertação dos reféns, e disse que o seu corpo diplomático tem trabalhado de forma incessante para que esses reféns sejam colocados em liberdade, e também elogiou o premier Benjamin Netanyahu, dizendo que sem ele, grande parte daquilo que foi conquistado até agora não seria
possível. Donald Trump culpa as outras administrações dos Estados Unidos por essa posição econômica frágil, que, segundo ele, foi herdada de Joe Biden pelo seu governo, e também disse que muitos países, depois das tarifas, já têm procurado o seu governo para negociações bilaterais, inclusive a própria União Europeia. Aqui no velho continente, o clima ainda é de bastante preocupação, que por mais que essas negociações possam acontecer nos bastidores, elas demoram para se concretizar e muitas delas demoram para ser assimiladas para o mercado. Portanto, amanhã também são esperadas novas quedas, enquanto o bloco busca uma resposta conjunta, uníssona, perante os Estados Unidos, que não querem voltar atrás. Donald Trump se mostra irredutível em relação às tarifas, pelo menos até agora. Muito obrigado, Luca Bassani, nosso correspondente internacional, trazendo todos os detalhes da guerra comercial instaurada a partir de Donald Trump, das reações mundo afora. Muito obrigado, Luca Bassani. Vamos lá, Gustavo Segré, quero te ouvir sobre, vamos do fim para o começo aqui, dessa reunião, desse encontro entre Trump e Netanyahu. O que esperar na prática deste encontro? Segundo já nos disse aqui o Luca Bassani, muitas questões envolvidas, não só as questões comerciais, mas também o conflito entre Israel e o Hamas, cessar-fogo e etc. Me parece que a comercial é a de menos interesse nessa reunião. Acho que é mais uma questão de apoio político, se se quer, uma condição de manifestar de que lado do conflito está. Fica muito claro que Trump está apoiando Israel, contrário ao Hamas. Teve alguns ataques nos últimos dias, isso repercutiu muito ruim na metodologia em que todos esperávamos que tivesse um cessar-fogo, que fosse alcançada a paz. Isso não se observou nos últimos dias. Então, essa reunião mostra que o Trump está comprometido com esse cessar-fogo, está comprometido do lado do Israel com esse cessar-fogo, e a desculpa pode ter sido a questão comercial, mas não me parece que tenha sido o objetivo primordial da reunião. Você acha também, Zé, que o principal assunto é, de fato, aí o conflito e não as questões comerciais? Esse caso não dá ainda para pensar em comércio diante da crise que Israel está levando contra o Hamas, né? E essa crise resvala para a grande guerra de comunicação que se transformou uma grande arma mundial, quem diria, né? E que Israel está perdendo para o Hamas. Porque o Hamas se armou com imagens contra Israel e está invertendo o jogo, deixando claro que Israel que é o bandido e que o Hamas, que invadiu Israel, matou jovens, sequestrou e agora está devolvendo cadáveres ainda bonzinho, dizendo que é bonzinho. Então, essa guerra de comunicação. Nesse caso aí, Donald Trump precisava mesmo dessa conversa aí, cara a cara com Netanyahu, exatamente para definir ali quais são as linhas de apoio a partir de agora dos Estados Unidos a Israel. Essa ideia de que Donald Trump acabaria com todas as guerras, isso não é bem assim, não é fácil. Uma guerra é muito fácil até de ser iniciada, mas é muito difícil de ser concluída, de ser extinta. A guerra é uma decisão muito séria entre países, né? E precisava dessa conversa, e aí não tem muito de comércio, não. Aí é uma guerra política, uma geopolítica internacional, e diria muito importante para os Estados Unidos e para Israel. Ô Alangani, agora a outra questão é justamente o anúncio de Trump da possibilidade de uma taxação de mais 50% à China depois da reação chinesa. Como é que você vê isso? Aí o negócio escala, né? Pois o pessoal já está considerando esse evento, essa guerra comercial, como um evento sistêmico, uma grande ruptura. É o que a gente chama no mundo de economia e de mercado financeiro como um cisne negro. Ou seja, aqueles eventos que ocorrem de tempos em tempos e que tem um grande estrago na economia mundial e que traz algumas mudanças. Foi assim a crise bancária de 2008 nos Estados Unidos e foi assim também com a pandemia. É algo muito estrutural, porque isso traz uma guerra comercial entre os países e a ordem econômica iniciada ali com Reagan e Thatcher na década de 80 até hoje foi o contrário. Foram acordos comerciais, mesmo com tarifas protecionistas, mas foi no sentido de aumentar a globalização. E agora, por razões internas de Donald Trump, né? O Trump quer reindustrializar os Estados Unidos, tem toda essa guerra
comercial, essa guerra tarifária e a escalada dela. E é só o início, porque existe por trás de uma guerra tarifária uma guerra que virá depois, uma guerra cambial, que é o objetivo de Trump no final do túnel ali, é manter o dólar como uma reserva mundial de valor, mas ao mesmo tempo depreciar o dólar. Mas isso é um assunto para outro dia. E para daqui a pouco também, porque daqui a pouco a gente vai ter mais informações justamente do impacto disso nas bolsas, mundo afora, enfim. Fecha esse assunto aí para a gente, ô Fábio Piperno. O grande economista Nouriel Roubini, né, o doutor Catástrofe, ele, no seu último livro, ele sempre faz previsões sombrias e ele projetava para um futuro de curto prazo uma nova grande crise global que ele chamou de a crise do endividamento. E é óbvio que essa questão do endividamento tem alguma relação com o que a gente está vendo agora. Só que talvez o que Roubini não conseguisse prever é que essa nova crise fosse acionada por um acelerado, por alguém maluco, por alguém que não tem a menor responsabilidade com regras e com o arcabouço sobre o qual, mal ou bem, todos os países vão se adaptando e vivem há muito tempo. Então, veja, eu nem vou comentar todo esse banho de sangue na economia que ele provocou nos últimos dias. Mas o que me chama a atenção é essa tentativa de intimidação à China. Por acaso, em algum momento na história recente, e eu falo história recente das últimas muitas décadas, especialmente após a ascensão, né, do Partido Comunista em 49, em algum momento a China se deixou dobrar, a China se intimidou por conta de alguma ameaça ocidental. Então não me parece que agora uma China montada em mais de 3 trilhões de dólares de reservas cambiais vai acabar cedendo e a desvantagem é dele, porque ele governa um país democrático. A China não.